Então, o livro de Salmos é um livro extremamente importante. E antes de lermos o texto, eu queria contextualizar você com as informações importantes. O livro de Salmos tem sido, ao longo dos séculos, o inário, o livro de oração do povo de Deus. São mais de 150 salmos, divididos em 5 livros. Foram escritos por diversos autores, desde Moisés, Asaf, os filhos de Corá, Salomão e o próprio rei Davi. Nele nós vamos encontrar diversos estilos de salmos. Temos os salmos de lamento, onde o salmista derrama a sua dor diante de Deus. Ali nós vamos encontrar os salmos de louvor, que celebram quem Deus é e o que Ele faz. Os salmos messiânicos, que apontam para o Cristo prometido. Os salmos régio, ou salmos de realeza, que proclamam Deus como o verdadeiro Rei sobre tudo e sobre todos. O objetivo e o entendimento que nós precisamos ter é que quando abrimos esses cânticos, nós entramos numa jornada de fé, onde essa história atravessa gerações, repousa por uma afirmação fundamental: o Senhor reina. Ele governa sobre todas as nações, sobre todos os poderes, visíveis e invisíveis. Ele governa sobre toda a criação. Os salmos são, portanto, os cânticos do Messias. São melodias antigas que ecoam em promessas de Deus, que preparavam Israel para a vinda de Cristo. E também nos confirma quem Jesus é: o Rei eterno, universal, soberano e invencível. Amém? Então abra sua Bíblia no Salmo de número 2. Salmo de número 2. O Salmo de número 2. O tema do sermão de hoje é o Rei Prometido. O Cântico dos Messias é a nossa série. Salmo de número 2. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Versículo 7. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho, para que ele não se irrite, e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira, e bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por tudo. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para você. Já aconteceu de você entrar em um lugar e sentir que a música mudou o ambiente inteiro? Imagine um salão cheio de pessoas e está todo mundo conversando, um certo barulho no ar, pessoas agitadas, tensas, correndo de um lado para o outro, parecido antes do culto aqui na Nova Cidade. E de repente, alguém aperta um botão e uma música começa a tocar. Pode ser um piano suave, pode ser que seja o Misa fazendo um prelúdio. Pode ser uma orquestra, pode ser até um coral, ou alguém simplesmente com violão e voz. Parece que naquele instante algo muda. As conversas parecem que diminuem, ficam mais baixas. Os passos desaceleram, porque as pessoas ficam agora prestando atenção. Parece que agora até a respiração é diferente. Parece que a atmosfera se transforma, é uma áurea diferente.
Um exemplo disso aconteceu em 1989, no concerto de Leonard Bernstein. Logo após um momento importante da história da humanidade, que foi a queda do Muro de Berlim. Naquele momento o mundo estava tenso, haviam incertezas, conflitos, opiniões divididas, mas então a orquestra começou a tocar a música famosa de Beethoven chamada Ode à Alegria. E quando a música começou a tocar, algo extraordinário aconteceu. Soldados que estavam ali pararam para ouvir. Uma grande multidão ficou em silêncio. Pessoas que antes estavam discutindo pontos e conversando acalorosamente, começaram a se abraçar e a chorar umas com as outras. Desconhecidos se abraçaram. A música naquele momento deu palavras que ninguém conseguia explicar. Era como se a música estivesse dizendo: há algo maior acontecendo aqui. Vejam com outros olhos, escutem com o coração de vocês. E é exatamente isso que nós vemos no Salmo de número 2. Ele é uma canção do céu, composta por Deus para interpretar a história da humanidade. O mundo parece caótico, Deus revela o que está realmente acontecendo. As nações parecem fora do controle, Deus mostra que verdadeiramente quem reina. Nós nos sentimos perdidos, pequenos, pressionados. Deus nos dá um hino que muda o modo como vemos o mundo. Salmo de número 2 é como aquela música que começa a tocar no meio da confusão e parece que agora tudo faz sentido. E o Salmo de número 2, ele é dividido como uma música, em 4 versos. É sobre esses 4 versos que eu quero falar essa manhã. Nós vemos o primeiro verso. O primeiro verso nós vamos ver os opositores do rei. Versículo de 1 a 3. Depois nós vemos que essa música continua, essa canção, e nós veremos o verso 2, aonde entenderemos o trono do rei. Versículo 4 a 6. E a música continua. Verso de número 3. O decreto do rei, os versículos 7 a 9. E o grande final, o verso 4. O convite do rei, dos versículos 10 a 12. Assim como aquela música em Berlim mudou a forma como uma geração viu seu momento histórico, o Salmo 2 nos ajuda a compreender a forma que eu e você vemos o mundo agora. E essa é a ideia central do sermão de hoje. A compreensão de Jesus como Rei prometido transforma radicalmente nossa visão e nossa maneira de viver no mundo. Eu vou repetir, porque essa é a segunda pergunta do guia. E dá tempo para você responder. A compreensão de Jesus como um Rei prometido transforma radicalmente, não somente a maneira que nós vemos o mundo, mas também como vivemos neste mundo. E meu objetivo aqui essa manhã é mostrar para vocês que o Salmo número 2 nos ajuda a não somente ter um conhecimento do Rei prometido, mas a entender de que isso molda a maneira como vemos e vivemos como discípulos de Jesus, como súditos do grande Rei prometido. Amém? Vamos para o verso de número 1, os opositores do rei. O Salmo de número 2, ele é o salmo mais citado no Novo Testamento. Ele é citado 18 vezes e ele é tradicionalmente atribuído a Davi. Ele foi escrito por volta de 1000 anos antes de Cristo, durante o início da monarquia unificada em Israel. Ele provavelmente foi composto por uma ocasião muito importante, que foi a coroação ou afirmação pública do reinado de Davi. Durante esse período, era comum que vizinhos testassem a força de um novo rei, de um novo governante. Antes de Davi, Israel tinha sofrido estabilidade política, econômica, sobre o reinado de Saul. E as nações ao redor viram isso como uma oportunidade para atacar ou se rebelar contra o novo rei. Então, assim, quando Davi assume o trono, surgem alianças hostis de povos pagãos,
aparecem murmurações políticas e movimentos de resistência contra o rei ungido pelo Senhor. E veja que no primeiro verso nós temos uma cena que começa com uma pergunta retórica cheia de espanto. Por que o mundo se levanta contra Deus? Por que as criaturas tão pequenas tentam derrubar um rei tão grande? É isso que Davi está se perguntando. Por que as nações se enfurecem? Por que os reis da terra se levantam? O salmista aqui não está apenas descrevendo uma rebelião. Ele a desmonta em 3 movimentos que revelam a profundidade do coração humano sem Deus. A primeira vem através da palavra enfurecer-se. Veja que a palavra enfurecer-se é uma revolta que começa dentro. Mais rapidamente se torna oposição ativa, um movimento visível de resistência contra o governo de Deus. Ao mesmo tempo, pessoas, nações se levantam imaginando coisas vãs. O que o salmista está dizendo aqui é que pessoas que se levantam contra o Senhor e seu ungido estão construindo planos, estratégias e sonhos de independência. Mas aqui o salmista já adianta o veredito. Essas coisas vãs são inúteis, ocas, incapazes de produzir qualquer resultado contra o Senhor. E por último, essas mesmas nações e pessoas que se enfurecem, que articulam estratégias para aniquilar ao Senhor, elas estão conspirando. Conspiração aqui é quando se unem, se fazem alianças contra o próprio Deus. São pessoas que discordam de tudo, encontram unidade em uma única coisa: rejeitar o rei que Deus estabeleceu. E esses 3 verbos que mostram uma progressão muito clara. A rebelião começa agitada, torna-se planejada e finalmente se torna articulada e unida. Mas a grande pergunta: por que eles fazem isso? A resposta é: eles só têm um único objetivo: autonomia. Eles querem viver sem a autoridade de Deus, sem a lei de Deus, sem o governo de Deus. E veja, toda essa agitação, planejamento e conspiração é, na verdade, um protesto universal dizendo: nós queremos ser os nossos próprios deuses. É importante entender que essa não é apenas uma resistência política, é uma resistência teológica. As nações estão se levantando contra o modo como Deus governa o mundo, e principalmente como a forma que Deus estabelece o seu rei. O Salmo diz que os reis da terra se levantam contra o Senhor e o seu ungido. É interessante aqui que a palavra ungido vem da palavra hebraica Mashiach, ungido, aquele que Deus escolhe e separa para reinar. E na época do Salmo, quem era o ungido do Senhor? Era Davi, o escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel. Depois dele, cada rei descendente de Davi também era ungido. Não era ungido por mérito pessoal, mas porque ocupava o trono estabelecido pela promessa divina, feita em aliança com Davi. Então, quando os povos estão tentando rejeitar o ungido, eles também estão rejeitando o próprio Deus que escolheu a Davi como rei. Vejam, as nações dizem ainda: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Essa é uma metáfora que nos mostra que laços aqui é a vontade e a lei de Deus. Algemas é o governo de Deus sobre a vida humana. E vejam o que eles querem fazer com isso. Eles querem romper, eles querem sacudir. E isso é uma declaração de independência moral. Para os povos que se enfurecem, se levantam e conspiram contra o Senhor, o governo de Deus é uma prisão. A lei de Deus é um jugo muito pesado. Mas aqui nós vemos a inversão completa do coração humano.
Eles estão chamando de opressão aquilo que Deus deu como libertação, a sua vontade, o seu querer. Nós conseguimos ver aqui a essência da autonomia. Ninguém manda em mim, eu decido. Veja que não queremos mais que Deus nos diga quem somos ou como devemos viver. Uma música muito famosa que o pastor Rafael já usou aqui, eu vou copiar. É a música de Imagine, de John Lennon. E é interessante porque a melodia é suave. Ela é bonita, né? Ela é totalmente cativante. Você canta, Imagine. Eu não vou cantar porque eu estou no grupo do Dennis, a gente não canta. Mas a letra é a utopia da humanidade. Uma das frases ele vai dizer, imagine que não existe paraíso. Imagine que não existe inferno abaixo de nós. Imagine essa vida sem religião. Em outras palavras, imagine um mundo sem o trono de Deus. Imagine um mundo sem o governo divino. Imagine um mundo sem lei, sem juízo. Esse é o nosso sonho. É o sonho moderno da liberdade absoluta. Um mundo onde ninguém presta contas a Deus. Onde cada um define o seu próprio bem e mal. Onde o ser humano não tem rei, ele apenas é conduzido pelos seus desejos. E essa é a mesma ilusão das nações que se enfurece contra o Senhor. De que uma vida sem Deus seria mais livre, mais plena, mais humana. Mas o que o salmista está dizendo é totalmente ao contrário. O senhorio de Jesus, ele não pede espaço no nosso calendário, na nossa agenda. Ele reivindica o centro da nossa vida. E a minha aplicação para você aqui é: pare de tentar governar o que só Cristo pode governar. Nós chegamos ao limite, não por causa da nossa rotina pesada, não porque estamos tentando fazer as coisas das nossas demandas, mas porque estamos tentando sustentar um reino que nunca foi nosso. Carregar o próprio peso de um reino cansa e é um fardo impossível. Manter a imagem de alguém que está bem é um fardo pesado. Controlar cada resultado nos seus mínimos detalhes para não frustrar ninguém é um reino muito pesado, é um fardo impossível. Resolver sozinho todos os problemas que exigem sabedoria divina é um reino muito pesado. Sustentar uma reputação que não corresponde ao que está dentro do seu coração. É muito pesado para nós lutar contra vícios com as nossas próprias forças, achando que a gente vai conseguir dar um jeito, porque a gente é forte, porque a gente tem capacidade. Eu me conheço e eu sei o que eu preciso fazer para acontecer. É muito pesado carregar um reino para garantir um futuro que não está nas nossas mãos. Quando nós tentamos ser o rei das nossas vidas, tudo depende de nós. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos entregar o trono que está nos esgotando. Identifique, dê nome a área onde você insiste controlar e ore dizendo: Jesus, eu estou tão cansado de fazer do meu jeito, de governar as coisas da minha maneira. Senhor, reina sobre isso aqui, Senhor Deus. Me livra da escravidão, Senhor Deus, da autonomia. Me livra, Senhor, da performance. Nós não fomos criados para sermos reis no nosso mundo. Nós somos criados para descansar no Rei que governa o mundo inteiro.
Nós somos criados para descansar. Confie no Senhor. Você não tem força para sustentar esse reino que você criou. Você não tem força. Mas existe um que tem poder nos céus e na terra. Um que sustenta todas as coisas. A menor poeira do nosso universo é sustentado pela sua poderosa mão. E é nele que nós confiamos. É nele que lançamos e entregamos todos os reinos. E dizemos: Senhor, governa sobre a minha vida. Lembre-se disso. Descanse no Rei que governa o mundo inteiro. Nós vimos aqui o que os opositores estão cantando. E a cena, o verso é escrito. Mas o salmista caminha para o segundo verso, onde ele vai mostrar o trono do rei. Versículos 4 a 6. Volte os olhos, olha o que diz. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Enquanto no verso 1, o salmista nos faz olhar para a terra e para a confusão caótica de povos que estão se levantando contra o Senhor e seu ungido, agora o salmista vai nos mostrar algo diferente. Diferente da terra, ele mostra um contraste. Ele diz que no céu não há correria, não há tensão e não há necessidade. Veja que ele nos tira da terra e nos transporta desenhando o céu. E o que tem lá? Há um trono. Vejam que o verso 2 começa com essa informação: aquele que habita nos céus. Outra tradução vai dizer: aquele que está assentado. O verbo usado aqui significa habitar, morar, permanecer, sentar-se como rei. É o mesmo verbo que, se nós formos olhar nas Escrituras, para reis que se sentam no seu trono, para juízes que assentam para julgar. O objetivo aqui do texto do salmista é nos mostrar que Deus está sentado, entronizado. Portanto, quando ele diz aquele que habita nos céus, ele está dizendo aquele que reina dos céus. E aqui nós vemos 3 movimentos dentro desse verso. O primeiro, que esse Deus que está sentado no trono, ele observa e ri. Ele dá um movimento de soberania. Meus irmãos, o que o salmista está dizendo aqui, esse riso não é um riso de escárnio. Não é um riso de deboche barato. Mas é uma afirmação da soberania absoluta de Deus. Enquanto as nações se levantam tentando conquistar a autonomia, Deus permanece assentado, seguro, inabalável, governando tudo e todos. Sua postura aqui revela que nenhuma rebelião humana é capaz de ameaçar o trono eterno de Deus. Para nós, o caos parece grande, mas para Deus é pequeno demais para causar alguma inquietação no Senhor. O riso do Senhor expõe aqui a fragilidade da arrogância humana e nos lembra que a história nunca saiu do controle do rei que habita nos céus. Isso deveria aquecer o seu coração, porque os nossos problemas, as nossas dificuldades, o caos que nós estamos vendo, ouvindo, as dificuldades que batem na nossa porta, são fagulhas diante de Deus. E o Senhor, da sua maneira soberana, conduz e sustenta todas as coisas. E ao mesmo tempo, veja que Deus, Ele observa e dá aquele cantinho, sorriso de cantinho de boca, dizendo: ok,
Agora Deus fala. O movimento aqui é o movimento da justiça. Ele vai dizer: na sua ira, a seu tempo, Ele lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados. Deus não é indiferente à rebelião não, hein, gente? Deus não está como um mero espectador do seu alto sublime trono, vendo a humanidade se destruir e fazer as coisas do seu jeito, não. E veja que a sua ira aqui não é uma explosão emocional igual eu e você, que nos estouramos e nos iramos. Mas a reação de Deus aqui é uma reação justa do Deus da aliança contra a autonomia humana. Quando Deus fala, meus irmãos, Ele julga. Quando Deus fala, Ele ordena. Quando Deus fala, Ele decide. E o impacto da sua fala deixa os rebeldes apavorados. A ousadia da autonomia se transforma em pavor diante da santidade divina. E essa é a voz que abala os arrogantes. Mas também é a voz que consola os seus filhos. Essa voz nos lembra que a justiça de Deus é perfeita, inevitável e sempre no tempo certo. O Senhor Deus do seu alto sublime trono observa, Ele fala e agora Ele estabelece. O movimento que Deus está no governo de todas as coisas. Ele vai dizer: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Veja que Deus não apenas observa e fala, Ele age. É como se Deus estivesse dizendo: a história não está nas mãos das nações. A nossa história não está nas nossas mãos. Todo o poder, toda a história e toda a soberania está nas mãos do próprio Deus. E por mais que homens e nações tentam quebrar o jugo do Senhor, o Senhor se levanta, o rei que governará para sempre. E aqui nós aprendemos algo extremamente profundo. Quando o mundo parece fora do controle, Deus afirma quem está no controle: o seu rei. O trono de Cristo não depende de estabilidade política. Você entende que o trono do Senhor não depende de direita e esquerda, e nem da famosa terceira via? O trono do Senhor não depende da cultura atual, se aprova ou não aprova quem Deus é. O trono de Deus não depende nem da nossa aprovação. Ele está firmado porque Ele mesmo decretou. Ele é o rei que sustenta todas as coisas. O trono que governa o mundo não está em Washington, muito menos em Brasília, nem com o Putin em Moscou, e nem com nossos irmãos em Pequim. Ele está em Sião, o santo monte do Senhor. E esse monte foi entregue ao seu filho. Sião é o lugar onde Deus escolheu revelar sua presença. É ali que nós vemos o templo, é ali que Ele estabelece sua aliança com Davi, e é ali que Ele instala o seu rei. É como se o salmista estivesse nos chamando a enxergar o mundo de outra perspectiva. A perspectiva de que a segurança do povo de Deus nunca depende da estabilidade da terra, mas da soberania do trono de Deus. Quando Neil Armstrong, inglês maravilhoso, voltou da Lua, perguntaram a ele o que mais o impressionou. E ele respondeu algo profundamente simples, mas muito impactante. Ele disse: a Terra parecia tão pequena, e tudo o que achamos imenso lá embaixo parecia insignificante do lado de fora. O que acontecia? A mesma terra estava ali, os mesmos problemas estavam ali, as mesmas tensões estavam ali, mas a perspectiva havia mudado. Quando você está na terra, tudo parece gigantesco, mas quando você olha lá do alto, como Armstrong olhou,
tudo ganha uma outra proporção. E é exatamente isso que o salmista está nos ajudando a entender. Ele está nos tirando da perspectiva da terra, barulhenta, agitada, ameaçadora, caótica, problemática. E agora, por meio desse salmo, ele está nos levando para a perspectiva do céu, aonde Deus está assentado no trono. O que é enorme para nós aqui embaixo, não é imenso quando visto do trono. O que parece fora de controle na terra, é absolutamente governado nos céus. Por isso o salmista nos chama a levantar os nossos olhos, não para ignorar os problemas, não para achar uma fuga, mas para enxergá-los na proporção correta. Assim como esse astronauta só compreendeu a terra quando olhou de cima, nós só compreenderemos a vida quando olharmos a partir do trono. E a minha aplicação para você aqui essa manhã, nesse ponto é: não seja vencido pela ansiedade. Meu irmão e minha irmã, eu e você não podemos deixar a ansiedade dominar o lugar que pertence ao Rei dos Reis. Nós não podemos permitir que o medo dite o ritmo da nossa vida. Nós não podemos aceitar o caos da terra seja maior do que o trono do céu. Eu sei, a ansiedade pode até bater na nossa porta, e ela vai bater. Mas ela não precisa governar o nosso coração. A ansiedade vai tentar convencer eu e você que tudo depende de nós, que nós estamos sozinhos, que o futuro é tenebroso e nós estamos ameaçados, que Deus não se preocupa com nós porque Ele é um Deus distante, que eu e você não vamos aguentar as pressões. Mas veja, o salmista nos lembra de uma verdade que muda tudo: o rei está assentado, o trono está firme, e a sua e a minha, a nossa vida está nas mãos dele. O que é grande para nós é pequeno para Deus. O que nos assusta e nos deixa com medo aqui não assusta o poderoso Deus, o Santo de Israel. O que você teme já está debaixo da autoridade do Senhor. Eu e você não precisamos ser vencidos pela ansiedade, porque nós não estamos sozinhos. Há um Deus que reina sobre tudo e sobre todos, e que nos dá a paz. Amém? E o salmista continua na sua bela canção do Salmo de número 2, mostrando um terceiro verso. Ele mostrou os opositores, agora ele começa a mostrar o trono de Deus, e agora ele deixa claro para nós o decreto do rei. Depois de revelar o trono, o salmista parece que ele abre um arquivo eterno, e nos permite ouvir a decisão irrevogável de Deus sobre o verdadeiro rei. E esse decreto se desdobra em 3 movimentos. Primeiro, a identidade do rei. O segundo movimento, a herança do rei. E depois, a autoridade do rei. Versículos 7, 8 e 9. A identidade do rei, veja: proclamarei o decreto do Senhor, tu és meu filho, e hoje eu te gerei. O decreto começa com a própria voz do rei anunciando o que ele decidiu fazer. E a primeira decisão divina é sobre identidade. Quem é o rei? Deus responde: o rei é o meu filho. Essa é uma linguagem que pertence à aliança davídica. O pacto que Deus fez, que prometeu levantar um rei da linhagem de Davi para representar o seu povo e o seu governo na terra. Era como se Deus declarasse sobre cada novo rei ungido: este é meu escolhido, ele governa em meu nome. Mas se nós formos olhar a história do povo de Israel, nós vamos ver que cada rei davídico foi apenas uma sombra, um anúncio muito imperfeito. Nenhum rei cumpriu plenamente a promessa, mas todos viviam, e o povo esperava que eles apontassem para algo maior: o rei perfeito, o Filho eterno.
Por isso o salmista quer que nós entendamos aqui. A identidade do rei não nasce de uma vontade humana, mas do decreto eterno do Pai. O que nós precisamos entender é que antes de Belém, Cristo já era o rei determinado pelo Pai. A identidade do rei não está aberta à votação. Vamos ver quem será o próximo rei. Não depende da aceitação cultural, não depende da sua relevância política ou preferência pessoal. Deus já decidiu. O rei que irá governar e que governa todas as coisas é o meu filho. Cristo reina porque Deus decidiu que ele reinaria. E nada e ninguém pode modificar os decretos do Senhor. Isso é algo definitivo, é algo soberano, é algo irrevogável. Nada e ninguém tem poder para mudar isso. O Rei dos Reis é o Filho de Deus Todo-Poderoso. E o que esse rei tem como herança? Veja o versículo 8. Eu te darei as nações. Se o verso 7 responde quem é o rei, o verso de número 8 responde o que pertence a ele. E a resposta é tão ampla quanto possível. As nações, a terra inteira. Eu me lembro a famosa cena do Rei Leão, né? O pai chamando o pequeno e dizendo o seguinte: tudo isso aqui, além do que você possa ver, é tudo nosso. Eu acho que eles pegaram desse trecho aqui das Escrituras. A terra inteira pertence ao Senhor. Não tem 1 milímetro dessa galáxia, da criação do Senhor, que não pertença a Ele. E veja, nenhum rei terreno recebeu isso. Nenhum governante da história tem um decreto assim, mas o Filho de Deus tem. O bebê de Belém não é apenas o Salvador que veio, ele é o herdeiro de todas as nações. Como o próprio apóstolo Paulo diz em Colossenses 1,16, tudo foi criado por ele e para eles. Isso significa que a história não caminha sem direção, ela já tem um dono. E a sua herança é todas as coisas. Mesmo quando parece que outros governam e parece que têm poderes ilimitados. Mesmo quando olhamos e vemos ideologias triunfando em vários diversos países. Quando nós olhamos culturas que ditam o ritmo, o salmista já deu o seu veredito. O mundo pertence a Cristo. A pergunta não é quem vencerá no fim, porque o decreto já respondeu isso. A identidade do rei, a herança do rei. E o decreto do rei agora aponta para mostrar a autoridade do rei. Veja no versículo de número 9, com vara de ferro as regerás. O terceiro movimento do decreto revela como o filho governará. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso de oleiro. A palavra hebraica aqui para regerás também significa pastorear. O rei que governa com firmeza e ao mesmo tempo cuida com um coração de pastor. A vara de ferro aponta para a autoridade inquebrável, santa, justa, enquanto o vaso de oleiro descreve a fragilidade dos reinos humanos diante do governo do Messias. Impérios políticos, estruturas, sistemas econômicos, ideologias, nenhum deles resiste ao rei que Deus estabeleceu. E a autoridade do rei é soberana. E ele governa com uma justiça inabalável. Nesse momento, meus irmãos, o que o salmista quer que eu e você entenda é que nenhum poder humano, político ou espiritual pode resistir ao governo final do Messias. Você entende como isso muda profundamente como nós vivemos a vida? Como essa verdade nos ajuda? Porque em meio a crises políticas, a gente não se desespera. Nós já vimos que governos sobem e descem, presidentes entram e saem, mas o trono do céu permanece ocupado. Em meio a incertezas financeiras,
o dólar, o euro, o real. Você não vive como quem foi abandonado, mas vivemos sabendo que o Rei dos Reis possui as nações e também as sustenta. Você não entra em colapso quando mudanças repentinas aparecem na sua vida, porque você não se apoia mais no que é instável, mas no decreto do Eterno que não move as circunstâncias. Você não se define pelos ventos que sopram dentro de você. Nosso coração pode até estremecer, mas ele se aquece de convicção, de confiança, sabendo que o governo verdadeiro do Rei Eterno não treme. E quando o nosso coração se firma no Rei, ele se estabiliza. A minha aplicação para você nesse ponto é: submeta a sua ética ao decreto do Senhor. Se Deus já decretou quem é o rei, como ele governa, então nós não somos livres para viver como achamos que é a melhor maneira para a gente viver. O discípulo de Jesus não negocia sua ética com a cultura, nem com os seus sentimentos, nem com as suas conveniências. O discípulo de Jesus se curva ao decreto do Senhor. Ele se submete à ética do rei. E a ética do rei, por meio dos seus decretos, molda os nossos relacionamentos. A ética do reino de Deus orienta as nossas decisões, corrige os nossos impulsos, confronta os nossos pecados, redireciona as nossas prioridades. Por quê? Porque diante do decreto do rei, tudo em nós deve se curvar. A nossa sexualidade se curva ao rei. O nosso casamento se curva ao rei. O nosso uso do dinheiro se curva ao rei. A nossa ética no trabalho se curva ao rei. As nossas opiniões, os nossos desejos se curvam diante do rei. O decreto do rei não é apenas uma verdade, um conceito para crer. É a autoridade para obedecer. É Deus dizendo: meu filho, minha filha, membros da Igreja Nova Cidade, nós vivemos debaixo do governo do Rei soberano, justo, santo, o Senhor Criador de tudo e de todos. É Ele quem governa a nossa vida, e nós devemos, como súditos seus, nos curvar diante da sua poderosa força e poder. Qual é a área em que você não está curvando ao senhorio de Cristo? Qual é a área que você tem concorrido com o Senhor? Quais são as áreas onde você aplica a sua ética? Porque o que você mais quer é procurar a autonomia do seu coração. O Senhor, pelo seu Espírito Santo, fala aos nossos corações hoje, de que nós só teremos uma vida e viveremos para a glória dEle, quando Ele governar no nosso coração. Enquanto eu e você tentarmos dar um jeitinho, nós sofreremos a consequência daqueles que estão vivendo contra o Senhor. Porque um discípulo de Jesus se curva, se humilha e adora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a música vai terminando. Eu não sei você, mas quando eu estou no carro e a música predileta que eu gosto vai terminar, eu volto lá de novo. E um exemplo disso
é a retrospectiva do Spotify. Eu sei que você tem. Eu fiquei um pouco chateado porque apareceu K-pop na minha lista. E eu não escuto K-pop. E aqui vai uma dica para você, marido. Não deixe a sua conta do Spotify logada na Alexa. Ok? Pode ser que na próxima retrospectiva você tenha uma surpresa. O salmista vai finalizando essa música. Essa linda canção que aponta para o rei prometido. E no seu verso final, ele mostra o convite do rei. Os versículos 10 a 12. Veja, depois de mostrar a rebelião da terra, nos dá um cenário do céu onde Deus está no seu trono, nos abrir o decreto do rei. O salmista agora termina com uma graça. E esse é maravilhoso porque o salmista agora se vira para os mesmos que se rebelaram. Sabe, aqueles do início, os opositores do rei. Aqueles que estavam se levantando contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqueles que estavam conspirando coisas ruins para com o rei. Agora o rei olha para eles com graça. E diz: há um caminho de volta ainda para vocês. Ainda há um convite. Ainda há uma chance. E esse convite aparece em 3 verbos. Olha que estrutura bonita. 4 versos, e cada 4 versos nós temos 3 movimentos. Perfeitamente como o Senhor inspirou o salmista a escrever. E vejam que esses 3 verbos, ser prudente, servir e beijar, mostram esse grande convite cheio de graça que o rei está fazendo às nações contrárias a ele. Aqueles que querem viver a sua autonomia, aqueles que querem viver longe do Senhor. O primeiro é: sede prudentes. A palavra hebraica traduzida por prudentes aqui significa agir com sabedoria, ter discernimento, perceber a gravidade da situação, ajustar o caminho antes que seja tarde. Veja, não é apenas ser inteligente, não é isso que o salmista está dizendo aqui, mas é ser sábio o suficiente para mudar de direção. O verbo advertir aqui carrega a ideia de receber correção, permitir que Deus confronte, aceite uma instrução da parte de Deus. O que o salmista está querendo dizer aqui é: parem. Pelo amor da sua vida, parem. Leve a sério o que você está fazendo aqui. Leve a sério as suas ações, parem. Reflitam sobre o que vocês estão fazendo. Admitam que estão caminhando errado. E aqui eu já tenho uma aplicação para você: pare. Recalcule a rota da sua vida. Você não precisa mais se afundar no pecado. Você não precisa mais continuar no erro. Mas atenção, se você insistir, a responsabilidade é sua. O Salmo 2 está nos dizendo com clareza: Deus já advertiu, Deus já falou, agora cabe você a ouvir a voz do Espírito. O pior caminho que alguém pode seguir não é o do pecado em si, é o de ignorar a voz e a advertência do Senhor. E o Senhor fala a nós essa manhã: pare e recalcule a rota da sua vida. Deus está dizendo: sede prudentes. Pense no que você está fazendo. Olha para onde as suas decisões estão levando você. Não se faça de maluco, não finja que não sabe o que está acontecendo. Não caminhe como quem não foi avisado. Porque se você continuar no erro, meu irmão e minha irmã, não será por falta de aviso, será sua própria e deliberada escolha. Não caia no conto do pecado. O pecado sempre promete uma liberdade que ele não pode entregar. E essa liberdade sempre leva à escravidão. O quanto mais seguimos, mais fundo nós nos afundamos nos nossos pecados. É por isso que Deus, em sua misericórdia, nos chama e nos confronta essa manhã, antes que seja tarde. Ele está dizendo: pare agora. Pare. Pare antes que o seu coração endureça.
Pare antes que o pecado te destrua, meu irmão. Antes que o caminho se torne totalmente irreversível. A verdade é dura, mas é necessária. Porque se você não parar, você vai cair. Se você não ouvir, você vai se ferir. Se você não se render, você vai sair dessa situação totalmente quebrado. Mas Deus, essa manhã, na sua infinita misericórdia, está dizendo: não continue, não avance um passo a mais nesse caminho que está levando você a uma rebelião voluntária. O Senhor está te confrontando essa manhã. Porque Ele é um Deus amoroso. Ele é amoroso, mas Ele é sério. O Senhor te chama essa manhã, antes que o precipício chegue na sua vida. Escute a voz do Senhor essa manhã. Recalcule a rota do seu coração, recalcule a rota da sua vida, e viva uma vida para a glória de Deus. O salmista continua dizendo que viver uma vida prudente, mas também servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Servir ao Senhor não significa viver debaixo da sua autoridade, obedecendo e adorando como um modo de vida. Servir ao Senhor significa viver debaixo de sua autoridade, obedecendo e abandonando como modo de vida. E esse serviço, ele é marcado pelo amor, não pelo ativismo. Ele é marcado pelo amor e não pela autopromoção. Ele é marcado pelo temor, não medo, mas um respeito tão profundo. Porque Deus é tão santo que Ele não pode ser tratado de qualquer jeito. Enquanto escrevi esse sermão, essa foi uma frase que ecoou no meu coração, dizendo assim: como eu tenho tratado a Deus na minha vida. Eu tenho tratado Deus como um refúgio, um recurso, quando nada mais dá certo, quando as minhas forças e o meu jeito de levar as coisas não dão mais certo, daí eu dobro o meu joelho, jogo o meu rosto em pó e clamo ao Senhor: ah, Senhor, tem de misericórdia de mim. Estou tratando Deus como um recurso? Será que eu tenho servido plenamente ao Senhor, confiando nele, confiando na sua força, confiando no seu poder? Ou isso só é um conceito na minha cabeça? Ou isso só é um clichê da vida cristã? Ou isso só é um jargão evangeliquez que a gente fala por falar? A pergunta que o salmista nos faz no meio do texto é: como temos tratado o Senhor? Que nota você daria no seu relacionamento com Deus? Veja, porque é servir ao Senhor. Sim, nós somos chamados como membros de uma comunidade a servir uns aos outros, e isso é maravilhoso. Isso precisa ser feito. Porque uma igreja que serve é uma igreja longe de uma igreja de manutenção. É uma igreja que se preocupa em servir uns aos outros, e servir é maravilhoso. E eu espero que você, membro da Nova Cidade, não seja um membro de banco. Que você não tenha arranjado uma desculpa e construído uma narrativa para ficar sentado no seu banco sem fazer nada. Porque isso é uma desculpa que Satanás deu a você. O Senhor nos chama a servir, e servir com os nossos dons e talentos. Ou você imagina que os dons e talentos que você tem foi você, ou a faculdade, ou alguma coisa que deu? Foi o próprio Deus que deu a você. Foi o próprio Deus que deu a nós, a mim, a você. E você diz que ama o Senhor, mas esconde os seus talentos? Você diz que a alegria do Senhor é a sua força, mas você enterra aquilo que o Senhor tem te dado? Ou serve simplesmente porque o seu nome está na escala?
Mas vejam que servir ao Senhor é muito mais do que servir uns aos outros. Servir ao Senhor é glorificar o seu nome e testemunhar o seu nome na cidade. Servir ao Senhor é ser alguém que glorifica a Deus, seja no seu trabalho, seja na escola, seja no seu lar, nos seus relacionamentos. Você serve ao outro glorificando a Deus. Você abençoa a cidade glorificando a Deus. E você faz isso com alegria. E é isso que o salmista está nos mostrando. Que uma fé madura junta essas duas coisas, reverência e alegria. E para finalizarmos, meus irmãos, ele diz, beijai o filho. Finalmente, o verso 12 traz a resposta definitiva. Beijai o filho para que não se ire e vocês não pereçam no caminho. O oposto do verso 3, onde os povos diziam, rompamos os seus laços. Agora Deus diz, apeguem-se ao filho. Apeguem-se ao filho, porque um dia esse justo Salvador também será o justo juiz. Esse rei que sustenta e governa todas as coisas, um dia também será o rei que julgará as nações. Esse mesmo rei, que com seu cetro de justiça, sua vara de ferro, destrói os povos, cuida dos seus, é o mesmo Deus onde um dia todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Senhor está chamando, ó nações, vocês querem se livrar do jugo, vocês querem romper os laços, vocês querem romper o relacionamento com Deus. Deus está dizendo agora, não façam isso, se apeguem ao Filho. Se apeguem ao Filho. É um convite totalmente de misericórdia. Deus agindo com sua misericórdia para um povo que não queria saber dele. É Deus amando um povo que não amava a Deus. É Deus resgatando por meio da sua misericórdia e graça um povo que não queria ser resgatado por Ele. E veja que o verso termina com uma promessa incrível, dizendo, bem-aventurado todos os que nele se refugiam. E aqui eu tenho uma aplicação para você que ainda não é discípulo de Jesus, que nos visita essa manhã. Esse é o verso que termina com uma promessa que atravessa a história e chega até você hoje. Não foi coincidência você vir ao culto de domingo ouvir essa palavra. Bem-aventurado todos os que nele refugiam. Se você ainda não segue a Cristo, o Salmo está dizendo algo profundamente pessoal a você. Há refúgio para você. O mundo está oferecendo muitos abrigos temporários para você. Sucesso, prazer, relações, conquistas, autodeterminação. Eles podem até aliviar você por um momento, mas não sustentam o peso real da vida. Porque você sabe, quando a culpa aperta, quando o medo aparece, quando o passado vem na sua consciência e pesa, quando você olha para as suas ações e no futuro e se assusta, todos esses refúgios desabam. Mas o Salmo anuncia um refúgio que não desaba. Um refúgio que não depende da sua força. Um refúgio que não depende da sua história. Um refúgio que não depende da sua capacidade de mudar a si mesmo. Um refúgio que não termina quando você erra. Um refúgio que não termina quando desaparece, quando você sofre, ou quando você falha, quando você fica temeroso. E o nome desse refúgio é Jesus. O Rei que Deus enviou não para esmagar você, mas para acolher você. Refugiar-se em Cristo significa correr para Ele como você está.
Não deixe que as suas dúvidas, os seus pecados, as suas bagagens, as suas tentativas falhas de viver longe de Deus sejam barreiras. Porque hoje, nessa manhã, o Senhor te chama. Você pode confiar nele. E quando você parar de se tentar se proteger sozinho, você descobrirá o que é ser bem-aventurado, o que é ser feliz, o que é estar seguro, inteiro. É aquele que descansa no Rei que Deus enviou. Se você ainda não é um discípulo de Jesus, o Rei está te chamando para se tornar um daqueles que viverão eternamente com Ele no seu reino de glória e de poder. Se coloque de pé, meus irmãos. Meu Deus. Como o Salmo 2 aponta para o Rei prometido? Quando nós olhamos para o Salmo 2, do começo ao fim, essa canção que mostra o reinado e o Rei prometido, fica absolutamente claro. Essa canção antiga aponta para uma pessoa real, definitiva e gloriosa, Cristo Jesus, o Rei prometido. O Salmo começa com a terra em rebelião, mas veja, termina com um convite de graça. Começa com nações querendo autonomia, mas termina com a promessa de um refúgio verdadeiro. Começa com homens tentando subir para o trono, mas termina com o Rei que desceu do céu para nos salvar. E é quando nós chegamos ao Natal, tudo isso ganha carne, rosto, lágrimas e nome. O Rei do Salmo 2 não é uma ideia, não é um símbolo, não é um conceito teológico abstrato. O Rei do Salmo 2 nasceu. Aquele a quem o Pai diz: tu és meu filho, ele nasceu. Aquele que receberia as nações por herança, nasceu. Aquele que governaria com firmeza e cuidaria com o coração de pastor, ele nasceu. Aquele a qual todos os reinos se dobram diante dele, ele nasceu. O decreto eterno de Deus se tornou menino em Belém. No mundo havia caos, mas no céu havia um decreto. Na terra havia rebelião, mas no céu havia um trono. Na história da humanidade havia uma escuridão, mas no céu havia uma decisão eterna. E o decreto do Senhor ecoa até hoje: eu constituí o meu rei. O Salmo de número 2 é o cântico da coroação que anuncia o rei que viria. Por isso, nós podemos afirmar com toda a convicção: o rei prometido é Cristo. O herdeiro das nações é Cristo. O governo do mundo está nas mãos de Cristo. O refúgio dos que creem é Cristo. E sabe o que isso significa para nós? Se o mundo parece totalmente fora do controle, Cristo o Rei está entronizado. Se o nosso coração está cansado, quebrado, esmiuçado, o Rei oferece refúgio. Se a nossa vida parece uma montanha russa, oscila, o trono do céu se mantém estável, governando todas as coisas. A mensagem do Natal nos dá mais do que um bebê. Ela nos dá um rei que reina sobre tudo. Ela nos dá um governante que não perde batalhas, que não é surpreendido por crises e não é derrubado por poderes humanos. É por isso que a maior notícia dessa época e da nossa vida é simplesmente gloriosa. Eu quero finalizar com isso dizendo:
o Rei vem, o Rei reina, e o Rei voltará. Quando compreendemos quem Jesus é, o Rei prometido, a nossa maneira de viver e de olhar o mundo totalmente muda. Eu quero convidar você a orar nesse momento, entregando ao Senhor as suas dúvidas, as suas crises, os seus dramas, os seus traumas, os seus pecados, e pedindo: Senhor, governa sobre a minha vida. Me livra, Senhor Deus, de viver uma vida longe do Senhor. Eu vou dar 1 minuto para que você faça uma oração sincera ao Senhor.